Então, os gêneros introdutórios, para quem não esteja afeito a isso, né, são gêneros textuais que aparecem associados a outros gêneros num determinado suporte comum, e esses gêneros introdutórios representam uma proposta de leitura prévia ou de sedução para a leitura, quer seja na forma de uma síntese ou de uma argumentação que convença o leitor ou internauta a acessar o site, ou no caso do suporte impresso, a realmente ler o livro. Então são gêneros que existem em função de outros que são introduzidos aqui, introduzidos significando apresentados. Preliminarmente, uma discussão que se poderia fazer, como se trata de uma tarefa sendo executada agora, recentemente, é se de fato a homepage pode ser considerado um gênero. Um gênero que surge com a rede web e não possui paralelo direto fora dela. Não há um equivalente no suporte escrito, por exemplo, ou oral. Dificilmente um gênero novo é criado do nada, mas em geral eles têm relação com alguma coisa que lhes pré-existe. Uma vez que a gente aceite que a homepage seja um gênero, agora então eu posso defender, né, que ela seja um gênero introdutório. A homepage executa duas funções principais. Primeiro, elas apresentam ao usuário o conteúdo do site. Em segundo, elas funcionam como porta de entrada. Dois gêneros, também de caráter introdutório, né, são apresentados como antepassados, relacionados à homepage, pré-existem à homepage. O exórdio é um gênero da oralidade, da retórica clássica, que designa a introdução do discurso, onde nessa introdução se dizia quem era, sobre o que ia falar, e ao mesmo tempo servia como uma espécie de aperitivo, de convite, ou de convencimento para se ouvir o discurso todo. Uma espécie de introdução ao discurso, mas um gênero próprio. E a primeira página do jornal, acho que é mais ou menos óbvia a semelhança com muitas homepages. Até pelo conteúdo, né, de notícias, por exemplo, e tantas outras coisas que você acessa na primeira página e tem que entrar no jornal para poder entender, ou conhecer mais. Eu posso ler um texto na internet, obviamente, como se estivesse num livro impresso. Então, eu posso fazer o que eles chamam de modo de leitura, ou a leitura como tal, ou acessar esse texto no que eles chamam de modo de navegação. Então, duas maneiras diferentes de ler, que estão disponíveis, né, que vão ser ativadas pelo usuário meio a seu critério. Se o ponto de partida é do meio, que no caso é a web, para o texto, quer dizer, para dentro do texto, seria mais próximo de uma leitura convencional, então aí estaríamos ativando o que chamamos de modo de leitura. Mas a leitura também pode partir do texto para o meio, e aí estamos falando de modo de navegação, que aí no caso, os links vão ser usados para saltar de um texto para outro, utilizando o meio, né, a partir do ponto inicial em um determinado texto. No modo de leitura, o propósito comunicativo da homepage seria introduzir ou apresentar o site. Então, esse apresentar o site seria um propósito principal. No modo de navegação, é possibilitar o acesso efetivo ao site. Quem conhece o conceito de propósito comunicativo sabe que a gente, na verdade, percebe que nenhum gênero tem um propósito fixo e só. Mas o que nós falamos aqui é conjuntos, eventualmente, de propósitos. E acho que realmente a gente precisa pensar bastante numa análise mais rigorosa, mais específica dos gêneros virtuais, porque, de fato, como a professora Nelly falou hoje, a gente está numa etapa
inicial, e a gente imagina e diz muita coisa que não foi realmente bem ainda confirmado ou explicitado pela pesquisa, né? Se nos gêneros em suporte escrito, convencional, impresso, há coisa de 6 anos atrás, quando eu comecei a mexer com isso, era uma coisa assim, que a gente via um mundo de coisas que tinham para se analisar. E nós não terminamos de analisar, estamos muito longe disso, né? Na escrita, que é onde nós estudamos mais. Quanto mais depois na oralidade, que também fizemos pouca coisa, e ainda agora nos gêneros virtuais. Apesar de qualquer dificuldade, né? Penso que o desafio de analisar criteriosamente os gêneros nos 3 domínios, né? Posso falar assim, tanto na escrita convencional, impressa, como na oralidade, como no domínio virtual, me parece inevitável para nós que lidamos com linguagem. Obrigado.